O historiador é um contador de histórias. A gente pega as coisas que aconteceram no passado, fatos, detalhes que estão nos documentos, percepções de pessoas da época, e a gente conta de novo a história para você. É algo apaixonante, mas também é algo que permite que você trabalhe, que você apresente todos esses fatos do passado de modos muito diversos. Por exemplo, a gente pode contar a história de modo cronológico, colocando no tempo os episódios, como se a ordem temporal justificasse que um fosse a causa do outro. Mas não necessariamente tem de ser assim. A gente também pode pensar em temas, a gente também pode pensar em grupos sociais, a gente também pode pensar em personagens. Existem muitas formas de contar história. E quando a gente pensa em história do Brasil, que é uma história apaixonante, que é uma história grandiosa, uma história heróica, uma história também de muitas lutas, de muitas decepções, de muitas contradições, de muito sofrimento e também de muitas alegrias, de muitas conquistas. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente pode também pensar, será que o nosso país, ele tem, digamos, uma missão nesse mundo? Será que o nosso país, ele realmente tem um propósito nesse mundo? Qual que seria a espinha dorsal da nossa história? Qual que seria o fio condutor da nossa história, a lógica interna da nossa história? Claro que fazer uma história total é algo bastante pretensioso, uma história na qual a gente procura abarcar todas as dimensões, como se a realidade fosse um poliedro e a gente pudesse contar todas as suas faces. Talvez menos do que uma história total, a gente pudesse fazer uma história geral, ou seja, vamos dar uma geral nessa história, sem essa pretensão de esgotar tudo. Olha, são desafios que o historiador passa, e um contador de histórias, ele sabe brincar com isso para tornar essa história mais acessível para o seu público. E às vezes, inclusive, pensando em pessoas mais jovens, em adolescentes, em crianças, é evidente que a gente precisa simplificar. E essa generalização acaba sendo ainda maior. Ao pensar numa história do Brasil, com a perspectiva da independência, a gente também fica com outro problema, que é o problema do que significam esses termos: independência, descobrimento, colônia. Nós sabemos que são palavras, que são termos, é uma terminologia que foi construída com o tempo. Por exemplo, no século XVIII, quando os colonos reinóis chegaram numa nova leva ao Brasil e se autodenominavam colonos, os conquistadores, que eram portugueses, os descendentes dos conquistadores portugueses, ficaram até de certo modo ofendidos. Poxa vida, isso aqui não é uma colônia, isso aqui é um estado de Portugal que nós conquistamos. Por que agora estes que acabam de chegar se dizem colonos? Não, eles são nossos irmãos e vieram para as nossas conquistas. No entanto, passaram-se ali alguns anos e o uso do nome colônia ficou. O Brasil não era colônia, o Brasil era uma conquista. Então reparem que há aí uma dificuldade muito grande da gente encontrar as palavras adequadas. Então quando a gente quer fazer uma história geral, não vou aqui ter a pretensão de fazer uma história total, quando a gente quer fazer uma história geral do Brasil, e especificamente da independência, do seu processo de independência, é complicado a gente parar em 1822. 1822, Dom Pedro está às margens do Ipiranga, puxa da espada e diz independência ou morte. Foi a primeira vez, isso foi o próprio Dom Pedro que falou, às margens do Ipiranga, foi a primeira vez em que o brado da independência ecoou no país. Ele falava isso na abertura da Assembleia Constituinte, evocando aquele 7 de setembro. Mas a gente sabe que essa ruptura com Portugal já tinha começado antes, com o Manifesto das Nações em agosto, com o próprio dia do Fico anteriormente. É um processo. E mesmo depois, houve guerra. Por quê? Porque as províncias do norte, elas não queriam ficar fiéis ao Rio de Janeiro, queriam ficar fiéis a Lisboa, às cortes portuguesas. Então houve guerra, a guerra da independência. Quando a gente fala, portanto, de independência, a gente está falando de um processo e também de uma afirmação do que é ser brasileiro.
O que é ser um brasileiro? Esse processo só vai terminar de algum modo, a gente poderia fazer aqui essa, digamos assim, avançar um pouco, ensaiar um pouco, a gente poderia falar que esse processo de criação de uma autonomia só vai se cristalizar com a proclamação da República. Afinal de contas, no momento em que há essa ruptura com a monarquia, de algum modo o Brasil virou as costas para aquilo que ele ainda tinha de português. Porque a nossa monarquia é uma monarquia derivada da monarquia lusitana, da monarquia portuguesa. Então, esse esforço de autonomia, de definição de uma identidade, ele vai perpassar praticamente toda a nossa história, e até hoje nós estamos sempre disputando acerca de quem nós somos, daquilo que nos representa e daquilo que não nos representa. Então, reparem que contar uma história exige um certo compromisso, exige, digamos, um acerto com o lugar de onde viemos e para o lugar ao qual queremos ir. E também uma certa negociação com as pessoas que estão ao nosso redor, que pensam um pouco diferente de nós, que têm perspectivas diversas das nossas. Do descobrimento à independência. Está certo falar de descobrimento? Olha aí outro problema, o problema das palavras. Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses, realmente. Sabemos que antes de Cabral já tinha estado aqui um espanhol. Inclusive, ele ganhou uma medalha pelo fato de ter chegado aqui às costas do Nordeste brasileiro. Porém, nós consideramos que a chegada de Cabral em 1500, a 22 de abril, aí sim aconteceu o descobrimento. Por quê? Porque houve esse encontro dos portugueses que tinham o desejo de garantir um monopólio comercial do Atlântico Sul com os nossos autóctones, os brasílicos que viviam aqui nessas terras sul-americanas. E essa invenção do Brasil, para usar o termo latino, invenire, que é um verbo que significa descobrir, encontrar, esse encontro dos portugueses com os indígenas foi a invenção do Brasil. O Brasil foi inventado nesse momento, foi descoberto nesse momento. Surgiu ali a semente do que viria a ser o que nós hoje conhecemos por Brasil. Nós contamos a história. Nós pegamos os fatos, os documentos que descrevem esses fatos, a carta de Pero Vaz de Caminha, e vemos ali descrito como foi esse encontro. E um encontro muito interessante, porque não houve guerra, houve brincadeiras entre os portugueses e aqueles indígenas. Não suspeitavam do que aconteceria depois. E o Brasil acaba virando realmente um investimento de longo prazo de Portugal. E o rei de Portugal, ele vê que o Brasil é uma terra fértil, não apenas para auferir dela riquezas, não apenas para expandir o império português, mas também para levar a fé. E nas disputas que houve no território que viria a ser hoje o Brasil, entre os diversos europeus que aqui estiveram, nós podemos pensar na invasão que os franceses perpetraram na Baía de Guanabara, na região ali do Maranhão, na tentativa de fundar uma França equinocial, uma França antártica, na tentativa dos holandeses de se assenhorarem do Nordeste brasileiro. Eles chegaram a estar em que hoje é Vitória, chegaram a estar na Bahia, foram rechaçados, mas depois ficam em Recife, conquistam um vasto território litorâneo que vai até mais ou menos São Luís do Maranhão. Nessas tentativas dos outros europeus de aqui estarem, eles também trouxeram outras formas de viver o cristianismo. De modo que não era apenas uma questão de monopólio comercial do Atlântico Sul, não era apenas uma questão de controle militar desse território que foi conquistado por Portugal, mas também havia aí um desejo de controle religioso, porque se queria garantir essa pureza do cristianismo, e esses outros europeus que vieram, eles vinham com novas perspectivas. O protestantismo era nascente naquele século XVI, e então havia esses embates também. De modo que a gente vê os primeiros mártires brasileiros no Rio Grande do Norte, que foram feitos por conta de militares holandeses unidos a alguns indígenas locais,
que dizimaram uma parte da população local pelo fato de ser católica. E também a gente nota isso na própria missão que se fez. Jesuítas que iam para dentro do território brasileiro, criavam as reduções. Tudo isso foi uma confluência de fatores divergentes. Tudo isso supôs muitos contrastes, muitos embates de interesses contrapostos. Porque, afinal de contas, vejam, o que é uma nação? Uma nação é aquele lugar onde você nasceu, é aquele lugar de onde você vem. E o Brasil é muito vasto, há várias nações no Brasil. E nações que são autóctones e nações que não são daqui e que vieram para cá, os africanos especialmente. Portanto, falar de um Brasil do qual nascem brasileiros e que tem uma autonomia, que tem uma independência, isso é um projeto de país, algo que você vai construindo aos poucos. E como é que esse projeto vai conseguir lidar com as contradições? Como? E aí, claro, vem as disputas, vem as dificuldades e haverá vencidos. E haverá aqueles que sofrerão, e haverá aqueles que são derrotados e aqueles que serão esquecidos. E haverá o discurso do vencedor, que vai dizer, nós conseguimos. Assim se faz história e assim se conta a história. Portanto, o descobrimento, as conquistas, as invasões, as expulsões, essas guerras, tudo isso vai conformando o que nós hoje conhecemos por Brasil. Do ponto de vista religioso, o catolicismo se impôs. O protestantismo foi residual, só tendo um crescimento real no final do século XIX em diante, até os dias de hoje. A monarquia portuguesa conseguiu garantir o controle desse território, que foi sendo expandido. A gente pensa também no caso da União Ibérica, que de certo modo facilitou as entradas nas terras para além do Tratado de Tordesilhas. E chega um momento em que Napoleão invade Portugal e a família real vem para o Rio de Janeiro. Reparem que o Rio de Janeiro é uma cidade que na história do Brasil tem um papel fundamental, porque acabou sendo o polo, acabou sendo o centro para o qual convergiu esse desafio da unidade nacional. O estado do Grão-Pará, que era, digamos, a parte norte do país, que era outro estado, diferente do estado do Brasil, cuja capital era Salvador, na época colonial, essas províncias do norte que advinham dessa outra região, elas tiveram que ser integradas nessa unidade nacional, nesse projeto de unidade nacional dado pelo imperador no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acaba sendo, portanto, um palco privilegiado onde essas histórias aconteceram. A família real vindo para o Rio de Janeiro, o Dom Pedro I proclamando a independência e colocando no Rio de Janeiro a corte imperial, fez com que o Brasil ganhasse essa conformação que nós vemos hoje. Só que, claro, tudo isso é um pouco enganador se a gente esquece das pessoas que viviam no país, dos verdadeiros brasílicos, dos verdadeiros brasileiros, desses indígenas que, por exemplo, lutaram no Rio Grande do Sul. Se a gente esquece dos africanos que não apenas trabalharam muito pelo país, mas sofreram tanto com a escravidão e também participaram dessas revoltas, dessas lutas emancipacionistas. A gente pensa, por exemplo, no caso de Guararapes, que havia lá o Terço dos Henriques, que ajudaram os brasílicos a expulsar os holandeses. A gente vê o papel importante, até mesmo do ponto de vista militar, que exerceram. Papel que se tornou muito evidente na Guerra do Paraguai. Como é que foi a questão da Guerra do Paraguai? O fato é que em 1865 o Brasil está na Tríplice Aliança, nessa luta contra o Paraguai, e muitos africanos escravizados foram para a guerra com a perspectiva de serem alforriados. E isso gera um problema muito grave, porque essas pessoas são cidadãs ou não são cidadãs? Elas realmente têm direitos civis, como qualquer outro brasileiro?
A Guerra do Paraguai ela acabou catalisando o desafio abolicionista no século XIX. E as discussões no Congresso, naquela altura, giraram muito ao redor dessa questão. Vamos fazer emancipação? Haverá um fundo para a emancipação? Afinal de contas, há um custo para isso? E quantos escravos há no Brasil? Se fez o censo do Império em 1872, se constatou que 1 milhão de pessoas escravizadas viviam no sul do país, 500 mil no norte. Os deputados do sul eram contra a emancipação e eles acabaram sendo derrotados, veio a lei do ventre livre e essa renovação intelectual do país, que olhava para esse segmento desprivilegiado da nossa sociedade, fez com que a nação começasse a olhar para o império com outros olhos. E há ali já, digamos assim, um vírus, né, que vai acabar gerando essa doença, né, um pouco mais à frente por ocasião da abolição, que é o momento em que a monarquia é a mais popular possível, mas ao mesmo tempo não tem mais sustentação política para permanecer. Portanto, a independência do Brasil, ela nasce no seio da monarquia, mas ao mesmo tempo tem uns compromissos com a aristocracia aqui brasileira, e esses compromissos, quando são abalados por conta do movimento abolicionista, essa monarquia perde a sua sustentação e aí vem a república. Muito bem, são episódios, são fatos, coisas que a gente já conhece bem e, de certo modo, até é fácil de concatenar, né? Mas a gente fica aqui com aquela questão no fundo. Essa forma de contar a história está certa? Que é o que eu perguntava lá no início. Como que se deve contar a história? Olha, essa pergunta é pergunta muito antiga. Meados do século XIX, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro fez um concurso. Tinha acabado de ser fundado o Instituto e havia essa preocupação. Como se deve contar a história do Brasil? E foi esse o concurso. Von Martius ganhou, Carl von Martius, e ele falava que a gente deve contar a história do Brasil pensando nos grupos que compuseram o país, numa perspectiva mais culturalista, pensar no segmento europeu, pensar no segmento africano, pensar no segmento americano. No entanto, essa visão de von Martius, ela não é hegemônica. No próprio seio do Instituto Histórico Geográfico havia outras formas de encarar. A gente pensa, por exemplo, no Francisco de Van Hagen, que contou a história geral do Brasil, mostrando a importância de Portugal, a importância da coroa portuguesa. No fundo, pode ter havido um colapso da civilização portuguesa por ocasião da independência do Brasil, mas não houve um colapso da cultura política portuguesa, porque o Brasil seguiu no mesmo trilho. Ou seja, a gente pode falar que há os diversos segmentos sociais que compõem o país, mas também se pode falar de um protagonismo num desses segmentos para os rumos dessa história. São duas tendências que vão permanecer, de certo modo, até hoje na nossa forma de contar isso. É aí que está o ponto da dificuldade da gente equilibrar, tá? E é por isso até que é apaixonante. A realidade é muito superior à nossa capacidade de contar. Só Deus pode fazer uma narrativa total em que explique tudo. Nós sempre vamos fazer generalizações. Então, claro, sempre estaremos aquém. A história é muito maior do que a gente é capaz de contar. E a gente vê tantos anônimos, tantas pessoas cuja história não é lembrada, não é contada, que sem dúvida alguma foram protagonistas. Mas mesmo os grandes heróis, mesmo os grandes militares, mesmo os grandes eclesiásticos, mesmo, sei lá, todo mundo que participou, todos os grandes e todos os pequenos, nenhum tinha totalmente as rédeas da história. Como se deve contar a história do Brasil? Mas tem uma pergunta que é muito mais profunda. Para onde vai a história do Brasil? A nossa bandeira diz ordem e progresso. É um lema positivista. E será que ele realmente se cumpre? Será que ele realmente se realiza? Isso daí é uma constatação do que ocorreu ou um desejo do que ocorreria? Será que ocorreu? Não há respostas para essas perguntas. A história do Brasil realmente é algo apaixonante, desafiador
e pode iluminar o nosso futuro quando nós contemplamos tudo pelo que o Brasil passou, quando a gente vê as potencialidades do nosso país, quando a gente vê a garra, a força do nosso povo. É algo que pode realmente nos estimular para o futuro, olhar para esse passado. Mas nós não encontraremos resposta, porque a história não é algo mecânico, não é algo que se possa antecipar. Olha, eu termino fazendo um pequeno comentário a respeito de uma forma de fazer história, que é a história alternativa, a utopia, a ucronia, melhor dizendo, a ucronia. Quando você abre mão do tempo. Como é que teria sido se fosse diferente, né? Como é que teria sido, por exemplo, se Dom Pedro não tivesse conseguido fazer a independência? Será que o Brasil se tornaria várias repúblicas, como aconteceu com os países da América do Sul? Essas questões são muito interessantes. De algum modo, a gente pode falar que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente aprende a história do Brasil e a gente faz esses ensaios de ucronia, quando a gente faz esses ensaios de história alternativa, de algum modo a gente já está treinando para olhar para o nosso futuro. O historiador não tem todas as respostas. O historiador ele tem aqueles episódios, ele tem alguns documentos, ele vai concatenar esse material para fazer uma narrativa. E ao agir dessa forma, ele vai treinando o seu olhar, para olhando para a nossa situação atual, poder ensaiar o que pode acontecer no futuro. Mas isso não é uma bola de cristal. Isso simplesmente é um chute, mas bem fundamentado. A gente também não deve ter uma pretensão muito grande. Mas é algo enriquecedor, que nos ajuda a ter um olhar um pouco mais profundo para a realidade. Mas eu queria insistir nisso com todos nós aqui, que é uma questão de olhar mais penetrante, é uma questão de contar a história de forma mais verossímil, não é certeza. Porque existem muitos que pensam ter um olhar científico para a realidade, e é uma enorme pretensão. Isso não é ciência propriamente, é uma narrativa, é uma tentativa de se aproximar o mais possível da realidade. Eu gosto de dizer que em história não há verdade, o que há em história é verossimilhança. Nós procuramos contar histórias verossímeis. Nós não conhecemos plenamente a verdade das coisas, inclusive porque nós não temos todos os dados. Portanto, é preciso evitar essa pretensão ideológica de querer contar uma história de forma cabal, como se nós soubéssemos exatamente o que é o certo, o que é o errado, como foi, como não foi, como teria sido. Nós não temos bola de cristal, tá? E nós, ao contarmos a história, lidamos com palavras que às vezes são, como eu falava no início, um pouco problemáticas. O que é descobrir? O que é inventar? O que é colônia? O que é conquista? O que é independência? O que é autonomia? Certo? Portanto, faço aqui um convite a vocês de se debruçarem sobre a história do Brasil, reconhecerem o valor dos nossos grandes personagens históricos e também daqueles cujas histórias não foram contadas, ver que o brasileiro é herdeiro de uma história maravilhosa, de muitas conquistas e também de muitos fracassos, mas que sempre sabe dar a volta por cima e realmente deixou na história da humanidade um rastro inesquecível. Muito obrigado.